Débora sempre soube que sua mãe, Dona Nilza, era uma mulher difícil, mas difícil era um eufemismo. Dona Nilza era uma tempestade de contradições, uma mulher que podia ser doce como mel, em um momento um verdadeiro monstro. Desde a infância de Débora, a mãe havia moldado a vida da filha como um oleiro molda o barro, com mãos firmes e sem espaço para erros. Tudo tinha que ser perfeito, ou pelo menos parecer perfeito aos olhos dos outros. Dona Nilza era obcecada por aparências, e Débora era sua maior obra-prima, seu troféu. Mas Débora não era mais uma criança. Aos 26 anos, ela havia crescido sob o peso das expectativas da mãe, carregando uma culpa que não era sua. Dona Nilza era viúva há mais de 15 anos, e a morte do marido havia deixado um vazio que ela nunca soube preencher. Em vez de buscar ajuda ou reconstruir a própria vida, ela canalizou toda a sua energia e sua raiva para Débora. A filha se tornou sua razão de viver, seu projeto, sua propriedade. E então veio Lucas. Lucas era tudo o que Dona Nilza não gostava. Independente, gentil e, acima de tudo, apaixonado por Débora. Ele não se curvava às exigências da mãe, não se intimidava com suas críticas e, pior ainda, incentivava Débora a pensar por si mesma. Para Dona Nilza, ele era uma ameaça ao seu domínio, um intruso que roubava sua filha, e ela não estava disposta a perder sem lutar. Dona Nilza era uma mulher de aparência impecável. Mesmo em casa, ela se vestia como se estivesse prestes a receber visitas. Cabelo sempre alisado, batom vermelho e um colar de pérolas que havia pertencido à sua mãe. Era uma mulher que carregava consigo uma aura de autoridade, mas também de amargura. Seus olhos, castanhos e penetrantes, pareciam enxergar tudo e todos com desdém. Ela tinha uma habilidade peculiar para encontrar falhas nas pessoas, como se fosse um radar para a imperfeição. "Ele não é bom para você", dizia Dona Nilza, sempre que podia. "Você vai se arrepender." Ela repetia essa frase como um mantra, sempre que Débora mencionava Lucas. Às vezes, era um sussurro venenoso durante o jantar. Outras vezes, um grito estridente no meio de uma discussão. Dona Nilza não economizava palavras quando se tratava de destruir a imagem de Lucas. Ele era pobre, sem ambição, desleixado. Nada do que ele fazia era bom o suficiente, nem mesmo o fato de ele ser um homem gentil e dedicado, que tratava Débora com respeito e carinho, era capaz de abalar a convicção da mãe. "Ele só quer seu dinheiro", dizia Dona Nilza, com um sorriso amargo. "Você é ingênua demais para enxergar." Débora tentava ignorar os comentários, mas eles a machucavam profundamente. Ela amava Lucas e sabia que ele era uma pessoa boa. Juntos, eles haviam encontrado na igreja evangélica um refúgio para os problemas do dia a dia. A fé os unia e fortalecia o relacionamento. Mas, para Dona Nilza, a igreja era apenas mais uma razão para desprezar Lucas. "Esses crentes são todos hipócritas", dizia ela, com um tom de desprezo. "Você vai ver, ele vai te abandonar assim que cansar de brincar de casinha." Dona Nilza não suportava ver Débora feliz longe de seu alcance. Para ela, a filha era uma extensão de si mesma, uma segunda chance de viver a vida que ela nunca teve. Quando Débora começou a namorar Lucas, Dona Nilza sentiu que estava perdendo o controle. Ela via cada momento que Débora passava com Lucas como uma traição, uma afronta ao seu sacrifício como mãe. "Eu dei tudo por você", dizia Dona Nilza com lágrimas nos olhos. "E agora você me troca por esse homem Zé Ruela?" Débora se sentia culpada, mas também cansada. Ela sabia que a mãe era manipuladora, que usava o passado como uma arma para controlá-la. Dona Nilza sempre lembrava Débora de como havia sofrido após a morte do marido, de como havia dedicado a vida à filha. Era uma narrativa que Débora ouvia desde criança e que a fazia sentir que nunca seria capaz de retribuir o sacrifício da mãe. Por trás de toda a raiva e controle havia uma inveja profunda. Dona Nilza invejava a felicidade de Débora, a liberdade que a filha tinha para amar e ser amada.
Ela mesma nunca havia se permitido ser feliz após a morte do marido. Para ela, o amor era uma fraqueza, uma ilusão que só trazia dor. E ver Débora tão apaixonada por Lucas era como um espelho que refletia todas as suas próprias falhas e arrependimentos. Você vai se arrepender, repetia Dona Nilza como uma profecia sombria. Ninguém te amará como eu te amo. Mas Débora sabia que o amor da mãe era sufocante, uma prisão disfarçada de proteção. E, pela primeira vez na vida, ela estava disposta a lutar por sua própria felicidade. O problema era que Dona Nilza não estava disposta a perder. Dona Nilza não conseguia aceitar que Débora estava feliz sem ela. A inveja, como um câncer, consumia seu coração, corroendo qualquer vestígio de bondade que ainda pudesse existir nela. Ela passava noites em claro, remoendo o ódio que sentia por Lucas e a frustração de ver Débora cada vez mais distante. Ela tentou de tudo para separar o casal. Criticava Lucas abertamente, inventava histórias sobre ele e até tentou convencer Débora de que ele a traía. Mas nada funcionava. Débora estava apaixonada e a fé que ela e Lucas compartilhavam na igreja evangélica parecia blindá-los contra as artimanhas da mãe. Dona Nilza sentia que estava perdendo a guerra, e isso a enfurecia ainda mais. Foi então que ela ouviu falar de uma macumbeira poderosa que vivia na periferia da cidade. Diziam que a mulher era capaz de realizar feitiços que ninguém mais ousava fazer. Alguns a chamavam de a Rainha das Trevas, outros de a Guardiã dos Segredos Proibidos. Para Dona Nilza, ela era a solução. Se ninguém pode me ajudar, eu mesma resolvo, pensou Dona Nilza com um sorriso amargo e distorcido. Ela não era uma mulher que acreditava em superstições ou em forças sobrenaturais, mas o desespero e a raiva a cegavam. Ela estava disposta a fazer qualquer coisa, mesmo que isso significasse cair de cabeça em um mundo que ela não entendia. Naquela tarde, Dona Nilza vestiu-se com cuidado, como se estivesse indo a um evento importante. Colocou seu colar de pérolas, passou batom vermelho e arrumou o cabelo impecavelmente. Era uma tentativa de manter as aparências, mesmo que o que ela estava prestes a fazer fosse tudo, menos digno. Ela chamou um táxi e deu o endereço que havia anotado em um pedaço de papel. O motorista, um homem de meia idade com olhos cansados, olhou para ela pelo retrovisor. Lá, perguntou ele com uma sobrancelha levantada. A senhora tem certeza? Tenho, respondeu Dona Nilza com firmeza. E não sou de perguntas. O motorista encolheu os ombros e seguiu em frente. O caminho até a periferia era longo e desolado. As ruas asfaltadas deram lugar a estradas de terra, e as casas bem cuidadas foram substituídas por barracos e construções precárias. Dona Nilza sentiu um frio na espinha, mas não era o tipo de mulher que admitia medo. Quando o táxi parou em frente a uma casa isolada, cercada por um jardim cheio de plantas estranhas e estátuas quebradas, Dona Nilza pagou o motorista e desceu. O local era sombrio, com paredes descascadas e janelas cobertas por cortinas escuras. O ar parecia mais pesado ali, como se a própria atmosfera estivesse carregada de algo maligno. Volte em 1 hora, ordenou Dona Nilza ao motorista, que apenas balançou a cabeça, claramente ansioso para ir embora. Dona Nilza caminhou até a porta da casa, sentindo o peso do silêncio ao seu redor. Antes que ela pudesse bater, a porta se abriu sozinha, rangendo em seus gonzos enferrujados. Ela hesitou por um momento, mas então entrou determinada. O interior da casa era ainda mais sombrio do que o exterior. O cheiro de incenso e ervas queimadas era forte, quase sufocante. Velas pretas e vermelhas iluminavam o ambiente, projetando sombras que pareciam dançar nas paredes. No centro da sala, sentada em uma cadeira de madeira desgastada, estava a macumbeira. Era uma mulher de aparência envelhecida, mas com olhos que brilhavam com uma intensidade perturbadora.
Seu cabelo grisalho estava solto, e ela vestia uma túnica escura adornada com símbolos que Dona Nilza não reconhecia. Ao seu redor, havia objetos estranhos. Frascos com líquidos turvos, bonecos de pano, penas de animais e ossos. "Eu sabia que você viria", disse a macumbeira com uma voz rouca e grave. "Sente-se." Dona Nilza obedeceu, sentando-se em uma cadeira oposta à da mulher. Ela sentiu um arrepio percorrer seu corpo, mas manteve a postura firme. "O que você deseja?" perguntou a macumbeira, já sabendo a resposta. "Quero que você separe minha filha desse homem", respondeu Dona Nilza, sem pensar. "Faça o que for necessário." Ela colocou uma quantia generosa de dinheiro sobre a mesa, mas a macumbeira nem olhou para as notas. Em vez disso, ela fixou os olhos em Dona Nilza, como se estivesse enxergando além da aparência impecável e das palavras duras. "Você sabe o que está pedindo?" perguntou a macumbeira com um tom de advertência. "Feitiços como esse têm consequências." "Eu não me importo com consequências", respondeu Dona Nilza com um sorriso amargo. "Só quero que ele desapareça da vida dela." A macumbeira estudou-a por um momento, como se estivesse avaliando sua determinação. Então, ela pegou o dinheiro e assentiu. "O feitiço será feito", disse ela. "Mas saiba que há um preço a ser pago. Nem tudo sai como planejamos." Dona Nilza não se importou com o aviso. Ela estava disposta a pagar qualquer preço para ver Débora longe de Lucas. O que ela não sabia era que o preço seria muito mais alto do que ela poderia imaginar. A noite estava escura, sem lua, e o vento uivava como um lobo faminto. A macumbeira havia escolhido a hora mais propícia para realizar o ritual. À meia-noite, quando o véu entre os mundos estava mais fino. Ela não trabalhava em sua casa, onde as paredes poderiam reter energias indesejadas. Em vez disso, ela levou Dona Nilza a um local muito mais sinistro, um cemitério abandonado na periferia da cidade. O cemitério era antigo, com lápides quebradas e cruzes tortas, marcadas pelo tempo e pelo abandono. A vegetação havia tomado conta do local, e o ar era pesado, carregado de uma umidade que grudava na pele. Dona Nilza seguiu a macumbeira em silêncio, sentindo o coração bater mais rápido a cada passo. Ela não era uma mulher que se assustava facilmente, mas havia algo naquele lugar que a fazia sentir pequena e vulnerável. "Aqui", disse a macumbeira, parando em frente a uma sepultura antiga, cuja lápide estava coberta de musgo e inscrições quase apagadas pelo tempo. "Este é o lugar." Dona Nilza olhou ao redor, sentindo um frio que não vinha do vento. A macumbeira começou a preparar o ritual, tirando de uma bolsa de couro envelhecido uma série de objetos que pareciam saídos de um pesadelo. A macumbeira espalhou os ingredientes sobre um pano preto que havia colocado no chão. Entre eles estavam fotos de Débora e Lucas. As imagens foram cortadas ao meio, separando os dois. A macumbeira colocou-as de cabeça para baixo, simbolizando a inversão do amor em ódio. Cabelos. Fios de cabelo de Débora e Lucas, que Dona Nilza havia conseguido secretamente. Os cabelos foram amarrados em um nó cego, representando a ligação que seria desfeita. Velas pretas. 7 velas, cada uma representando um dos pecados capitais. A macumbeira as dispôs em um círculo, criando um perímetro sagrado para o ritual. Terra de cemitério. A macumbeira raspou um pouco de terra da sepultura mais antiga do local, dizendo que ela carregava a energia da morte e da discórdia. Ossos de animais. Pequenos ossos de gato preto, envoltos em um pano manchado de sangue seco. Eles simbolizavam a quebra de laços e a maldição que seria lançada. A macumbeira cortou a própria mão com uma faca enferrujada, deixando cair algumas gotas em um cálice de metal. O sangue era o elo que conectaria o ritual às forças das trevas. Além de um punhado de arruda, comigo ninguém pode, e outras plantas que haviam sido colhidas em noites de lua nova, quando sua energia era mais sombria. A macumbeira acendeu as velas, uma a uma, murmurando palavras em um idioma que Dona Nilza não reconhecia.
O fogo das velas tremeluzia, projetando sombras grotescas nas árvores ao redor. Ela então desenhou um símbolo no chão com a terra do cemitério, um pentagrama invertido, e colocou as fotos e os cabelos no centro. Que a discórdia entre eles cresça, sussurrou a macumbeira, com uma voz que parecia vir de outro mundo. Que o amor se transforme em ódio, que a paz se torne guerra. Ela pegou os ossos de gato e os esmagou com as mãos, espalhando os fragmentos sobre as fotos. Em seguida, derramou as gostas que estavam do cálice sobre o símbolo, fazendo com que a terra absorvesse o líquido escuro. Pelas forças das trevas, eu conjuro esta maldição, continuou a macumbeira, erguendo as mãos para o céu. Que suas vidas sejam consumidas pela desgraça, que seu amor seja corroído pela desconfiança, que nada reste além de dor e sofrimento. O vento aumentou, soprando com uma força quase sobrenatural. As velas tremeluziam, mas não se apagavam. Dona Nilza sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se algo invisível estivesse passando por ela. O ar ficou pesado, carregado de uma energia negativa que parecia sufocar. De repente, as velas se apagaram simultaneamente, mergulhando o local em uma escuridão quase absoluta. Por um momento, tudo ficou em silêncio. Dona Nilza sentiu o coração parar, como se o próprio tempo tivesse congelado. Então, um som baixo e gutural começou a ecoar, vindo de todas as direções ao mesmo tempo. Era como se a terra estivesse gemendo, ou como se as almas dos mortos estivessem se agitando em suas sepulturas. Está feito, disse a macumbeira com uma voz rouca e cansada. O feitiço foi lançado. Em poucos dias, o relacionamento deles estará em ruínas. Dona Nilza sentiu um misto de alívio e medo. Ela havia conseguido o que queria, mas a sensação de que algo estava errado persistia. O cemitério parecia mais sombrio do que antes, como se o ritual tivesse despertado algo que não deveria ser perturbado. E o preço? Perguntou Dona Nilza, quase sem querer. A macumbeira olhou para ela com um sorriso enigmático. O preço será pago, respondeu ela. Nem tudo sai como planejamos. Enquanto o ritual sombrio era realizado no cemitério, Débora e Lucas estavam em casa, mergulhados em uma rotina que os mantinha unidos e fortalecidos. Era uma noite tranquila, como muitas outras, mas havia algo diferente no ar, uma sensação de alerta, como se o mundo ao redor estivesse segurando a respiração. Débora e Lucas haviam se convertido à igreja evangélica há alguns anos, e a fé se tornara o alicerce de suas vidas. Todas as noites, antes de dormir, eles se sentavam juntos no sofá da sala, de mãos dadas, e oravam, e às vezes, durante o dia, ambos jejuavam. Não eram orações mecânicas ou repetitivas, mas conversas sinceras com Deus, cheias de gratidão e pedidos de orientação. Naquela noite, como sempre, eles começaram a orar. Senhor, agradecemos por mais um dia de vida, pela saúde e pelo amor que nos une. Começou Lucas, com os olhos fechados e a voz serena. Proteja nossa casa, nossa família e nosso relacionamento. Que nada nem ninguém possa nos separar. Débora apertou a mão dele, sentindo a conexão que os unia. Ela continuou a oração, pedindo sabedoria para lidar com a mãe e força para superar as dificuldades. Enquanto oravam, uma sensação de paz envolveu o ambiente, como se uma luz invisível os protegesse. Foi então que algo estranho aconteceu. No exato momento em que a macumbeira concluía o ritual no cemitério, uma onda de energia negativa foi lançada em direção a Débora e Lucas. Era como uma sombra densa e pesada, carregada de ódio e discórdia, destinada a destruir o amor que eles compartilhavam. Mas, ao se aproximar do casal, a energia encontrou uma barreira invisível, um escudo poderoso formado pela fé e pela união deles. Débora sentiu um arrepio percorrer sua espinha, como se alguém tivesse passado um cubo de gelo em sua nuca. Ela abriu os olhos de repente, olhando ao redor, mas não viu nada. Você sentiu isso? Perguntou Lucas, também perturbado.
Senti um arrepio, mas passou, respondeu Débora, segurando a mão dele com mais força. Eles se entreolharam, sentindo uma conexão ainda mais profunda naquele momento. Sem saber, haviam sido protegidos de uma força maligna que buscava destruí-los. A energia negativa, incapaz de penetrar o escudo espiritual, foi repelida, como uma onda que bate em um rochedo e se dissipa. Vamos continuar a orar, sugeriu Lucas, e Débora concordou com um aceno. Eles fecharam os olhos novamente, agradecendo a Deus pela proteção e pelo amor que compartilhavam. Enquanto isso, a energia negativa, rejeitada e sem destino, começou a seguir um novo caminho, de volta para quem a havia invocado. Na casa da macumbeira, o ambiente estava pesado, como se as paredes estivessem absorvendo a energia do ritual. A mulher sentou-se em uma cadeira, exausta, mas satisfeita. Ela havia feito o que fora pedido, e agora só restava esperar que o feitiço surtisse efeito. Mas, de repente, as velas que iluminavam o ambiente se apagaram simultaneamente, deixando a sala em uma escuridão absoluta. Um vento frio e inexplicável invadiu o espaço, fazendo as cortinas voarem e os objetos caírem das prateleiras. A macumbeira sentiu uma presença sombria, algo muito maior e mais poderoso do que ela havia invocado. Não, sussurrou ela com os olhos arregalados. Isso não é possível. Ela sabia o que havia acontecido. O feitiço falhara. A energia negativa que ela havia enviado para destruir o relacionamento de Débora e Lucas fora repelida por uma força maior, uma força que ela não podia controlar. E agora, aquela energia estava voltando, como um bumerangue maligno, em direção a quem a havia lançado. A macumbeira tentou se proteger, murmurando palavras de fechamento e traçando símbolos no ar, mas era tarde demais. A energia negativa a atingiu como um golpe físico, fazendo-a cair de joelhos. Ela sentiu uma dor aguda no peito, como se algo estivesse tentando arrancar sua alma. O preço será pago, murmurou ela antes de perder a consciência. Enquanto isso, Dona Nilza havia voltado para casa, ainda perturbada pelo que testemunhara no cemitério. Ela tentou se convencer de que tudo não passava de superstição, mas uma sensação de inquietação persistia em seu peito. Naquela noite, ela foi para a cama mais cedo, esperando que o sono a ajudasse a esquecer. Mas o sono não trouxe descanso. No meio da madrugada, Dona Nilza acordou sobressaltada, com o coração acelerado e uma sensação de angústia que a sufocava. O quarto estava frio, muito mais frio do que o normal, e o silêncio era opressivo. Ela olhou ao redor, tentando se orientar, e foi então que viu algo que a fez congelar. No espelho do guarda-roupa, refletida atrás dela, havia uma figura sombria. Era alta e magra, com contornos indistintos, como se fosse feita de fumaça e escuridão. Os olhos da figura brilhavam com uma luz vermelha, e um sorriso cruel se desenhou em seu rosto. Dona Nilza gritou e se virou rapidamente, mas não havia ninguém ali. O quarto estava vazio. Tremendo, ela se levantou e acendeu a luz, mas a sensação de que algo estava errado não desapareceu. Nos dias seguintes, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos caíam sozinhos, como se fossem empurrados por mãos invisíveis. Vozes sussurravam seu nome no escuro, sempre em tons baixos e ameaçadores. Ela sentia uma presença constante ao seu redor, como se alguém ou algo a observasse o tempo todo. Uma noite, enquanto preparava o jantar, Dona Nilza ouviu um barulho vindo da sala. Ela foi investigar e encontrou as fotos de Débora e Lucas espalhadas pelo chão, todas rasgadas ao meio. No centro da sala, uma vela preta que ela nunca havia visto estava acesa, sua chama tremeluzindo em uma cor azulada e sobrenatural. "Chega!" gritou Dona Nilza, tentando manter a coragem. "Isso não é real." Mas no fundo ela sabia que era real. O feitiço havia voltado e agora ela estava pagando o preço por sua inveja e maldade. Dona Nilza já não era a mesma mulher. A elegância e a postura firme que sempre a caracterizaram haviam sido substituídas por olheiras profundas, cabelos desalinhados e um tremor constante nas mãos.
As noites em claro, os sussurros no escuro e as visões perturbadoras haviam consumido sua sanidade. Ela já não conseguia distinguir o real do imaginário, e a presença sombria que a perseguia parecia estar sempre um passo à frente, como um predador brincando com sua presa. Naquela manhã, após mais uma noite de pesadelos, Dona Nilza decidiu que não aguentava mais. Ela precisava de respostas, de uma solução, de qualquer coisa que a tirasse daquele inferno. Com os nervos à flor da pele, ela pegou o telefone e ligou para a única pessoa que poderia ajudá-la, a macumbeira. "Você precisa vir aqui", disse a macumbeira com uma voz grave e urgente, antes mesmo que Dona Nilza pudesse explicar. Agora. Dona Nilza não questionou. Ela vestiu um casaco sobre o roupão que já usava há dias e saiu de casa, sem se importar com a aparência desgrenhada. O táxi que a levou até a periferia parecia mover-se em câmera lenta. Cada minuto, uma tortura. Ela sentia o coração acelerado, as mãos suadas e a respiração curta. A sensação de que algo horrível estava prestes a acontecer a acompanhava como uma sombra. A casa da macumbeira estava ainda mais sombria do que Dona Nilza lembrava. As cortinas estavam completamente fechadas e o cheiro de ervas queimadas e mofo era quase insuportável. A macumbeira a recebeu na porta com uma expressão séria e cansada. Seus olhos, antes penetrantes, agora pareciam carregados de preocupação. "Entre", disse a mulher sem cerimônia. Dona Nilza seguiu-a até a sala, onde as velas pretas ainda estavam acesas, mas suas chamas tremeluziam de forma irregular, como se estivessem lutando para permanecer acesas. A macumbeira sentou-se em sua cadeira de madeira desgastada e olhou fixamente para Dona Nilza. "O que está acontecendo comigo?", perguntou Dona Nilza, com a voz trêmula e cheia de desespero. "Eu não aguento mais. As vozes, os vultos, as visões. Eu estou enlouquecendo." A macumbeira não respondeu imediatamente. Ela estudou Dona Nilza por um momento como se estivesse avaliando a extensão do dano. Então, suspirou profundamente. "Eu avisei que há um preço a ser pago", disse ela, com uma calma que contrastava com o pânico de Dona Nilza. "O feitiço foi repelido porque aquelas pessoas estão protegidas por uma força maior. Agora, a energia negativa voltou para você." Dona Nilza sentiu as pernas fraquejarem. Ela caiu de joelhos no chão, as lágrimas escorrendo pelo rosto. "Mas eu não pedi por isso!", gritou ela em pânico. "Eu só queria que ele desaparecesse. Eu não queria isso." A macumbeira inclinou-se para a frente, segurando o queixo de Dona Nilza com uma mão áspera e fria. "Você achou que poderia brincar com forças que não entende?", perguntou ela, com um tom de reprovação. "Achou que poderia manipular o destino dos outros sem consequências? O mal que você tentou lançar sobre eles agora está voltando para você." Dona Nilza tentou se libertar, mas a macumbeira a segurou com uma força surpreendente. "O que eu faço?", chorou Dona Nilza, completamente dominada pelo medo. "Como eu me livro disso?" A macumbeira soltou-a e recuou, sentando-se novamente. "Não há como se livrar", respondeu ela, com uma voz sombria. "Você abriu uma porta que não pode ser fechada. A energia negativa está ligada a você agora. Ela vai consumir você, pouco a pouco, até que não reste nada." Dona Nilza sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela olhou ao redor, como se esperasse ver a entidade sombria ali, na sala, esperando para levá-la. O ar parecia mais pesado e as sombras nas paredes pareciam se mover, formando figuras grotescas. "Não", sussurrou ela em negação. "Isso não pode estar acontecendo." A macumbeira olhou para ela com uma expressão quase piedosa. "Você deveria ter pensado nisso antes de brincar com o que não entendia", disse ela. "Agora é tarde demais." Dona Nilza deixou a casa da macumbeira em estado de choque. O caminho de volta para casa parecia interminável, e cada som a fazia pular de medo. Ela sentia que a entidade sombria estava ali, em cada esquina, em cada sombra, esperando o momento certo para atacar. Quando finalmente chegou em casa,
Ela trancou todas as portas e janelas, como se isso pudesse protegê-la. Mas, no fundo, ela sabia que não adiantaria. A presença sombria já estava dentro dela, corroendo sua mente e sua alma. Naquela noite, as visões se intensificaram. Ela viu a figura sombria em cada canto do quarto, seus olhos vermelhos brilhando no escuro. As vozes sussurravam coisas cada vez mais perturbadoras, dizendo que ela nunca escaparia, que ela pertencia a eles agora. Você é nossa, sussurravam as vozes em uníssono. Você nos chamou, e agora vamos ficar com você. Dona Nilza gritou, tentando abafar os sons com as mãos, mas era inútil. Ela sabia que não havia escapatória. O preço por sua inveja e maldade estava sendo cobrado, e não havia nada que ela pudesse fazer para evitar o destino que ela mesma havia criado. A noite estava quieta, quase silenciosa, quando o telefone de Débora tocou. Ela estava deitada no sofá, ao lado de Lucas, assistindo a um filme. Ao ver o nome da mãe na tela, ela hesitou por um momento. As últimas semanas haviam sido tensas, com Dona Nilza agindo de forma cada vez mais estranha. Mas algo naquela ligação parecia diferente, urgente. Alô, mãe? Débora atendeu, tentando disfarçar a preocupação na voz. Do outro lado da linha, só se ouvia uma respiração ofegante e irregular. Depois, a voz de Dona Nilza, fraca e trêmula, quase inaudível. Débora, por favor, venha, eu preciso de você. A ligação caiu antes que Débora pudesse responder. Ela olhou para Lucas, que já estava de pé, pegando as chaves do carro. Vamos, disse ele, sem hesitar. A viagem até a casa de Dona Nilza foi tensa. Débora sentia um nó no estômago, uma sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer. Quando chegaram, a porta da frente estava entreaberta, balançando levemente com o vento. A casa estava em silêncio, mas havia algo no ar, uma energia pesada, quase palpável. Mãe? Chamou Débora, entrando na casa com Lucas atrás dela. A luz do corredor estava acesa, mas o restante da casa estava escuro. O ar estava gelado, como se o aquecimento tivesse sido desligado há dias. Débora sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas continuou avançando, chamando pela mãe. Mãe, onde você está? Eles encontraram Dona Nilza no quarto. Ela estava sentada na cama, com os olhos fixos no vazio. O rosto dela estava pálido, quase cinza, e ela parecia ter envelhecido décadas em poucos dias. As roupas estavam sujas e desalinhadas, como se ela não tivesse se trocado há semanas. Nas mãos, ela segurava um terço, mas as contas estavam quebradas, espalhadas pelo colo. Mãe, o que aconteceu? Perguntou Débora, ajoelhando-se ao lado da cama e segurando a mão da mãe. Dona Nilza finalmente olhou para a filha com lágrimas nos olhos. Seu olhar era distante, como se ela estivesse vendo algo além do quarto, além do mundo real. Eu fiz algo terrível, Débora, sussurrou ela com uma voz rouca e quebrada. Eu quis separar você e Lucas. Eu fui a macumbeira e agora estou pagando por isso. Débora ficou em choque, sem saber o que dizer. Ela olhou para Lucas, que estava parado na porta, com uma expressão de preocupação e incredulidade. Mãe, o que você está falando? Perguntou Débora, tentando manter a calma. Dona Nilza não respondeu. Em vez disso, seus olhos se fixaram em algo atrás de Débora. Algo que só ela podia ver. Seu rosto se contorceu em uma expressão de puro terror. Você está vendo isso? Perguntou Dona Nilza, apontando para o canto escuro do quarto. Débora olhou para onde a mãe estava apontando, mas não viu nada. Só havia sombras, como em qualquer outro canto do quarto. Vendo o que, mãe? Perguntou Débora, sentindo o coração acelerar. Dona Nilza começou a tremer, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela balançou a cabeça, como se tentasse se livrar de algo. Eles estão aqui, sussurrou ela com a voz cada vez mais fraca. Eles vieram me buscar. De repente, Dona Nilza levou as mãos à cabeça, gritando de dor. Seu corpo se contorceu e ela caiu para o lado, ainda segurando o terço quebrado. Mãe! Gritou Débora, tentando segurá-la. Lucas correu para ajudar,
mas já era tarde demais. Dona Nilza estava tendo um AVC. Seus olhos se arregalaram fixos em algo que só ela podia ver, e sua boca se abriu em um grito silencioso. Então ela começou a gritar, com uma voz que parecia vir do fundo da alma. Não me leve! Por favor, não me leve! Débora e Lucas tentaram acalmá-la, mas Dona Nilza estava em pânico, lutando contra algo invisível. Ela esticou as mãos como se estivesse tentando se agarrar a algo, mas não havia nada ali. Sua respiração ficou irregular e seus gritos se transformaram em sussurros desesperados. Eles estão me puxando, sussurrou ela com os olhos cheios de terror. Não quero ir, não quero... E então seu corpo parou de se contorcer. Dona Nilza ficou imóvel, com os olhos ainda abertos, fixos no vazio e com a boca torta e roxa. Débora segurou a mão da mãe, sentindo o último suspiro escapar de seus lábios. Mãe? Chamou Débora em voz baixa, como se esperasse uma resposta. Mas Dona Nilza já não estava ali. O quarto ficou em silêncio e as sombras nas paredes pareciam se retrair, como se estivessem satisfeitas. No chão, ao lado da cama, havia um bilhete, escrito com uma caligrafia tremida. O preço da inveja é a alma. Após a morte da mãe, a casa foi colocada à venda e o casal decidiu não ficar com nada que pertencera a ela. As lembranças eram pesadas demais e Débora não queria carregar consigo o peso daquela tragédia. A casa, que antes era um símbolo de controle e opressão, foi vendida rapidamente, como se o próprio mercado imobiliário sentisse a energia negativa que permeava as paredes. O casal continuou sua vida, sempre fortalecido pela fé e pelo amor que os unia. Eles sabiam que haviam escapado de uma tragédia, mas também entendiam que o mal pode se manifestar de formas inesperadas. A experiência com Dona Nilza e o feitiço falido deixou uma marca profunda em ambos, mas eles escolheram focar no futuro, na construção de uma vida juntos, longe das sombras do passado. No entanto, o passado nem sempre fica para trás. Anos se passaram, mas Débora ainda sonhava com a mãe. Os sonhos eram sempre iguais. Ela via Dona Nilza presa em um lugar escuro e lamacento, cercada por corpos humanos em tormento como se estivessem vivas. A mãe gritava por ajuda, estendendo as mãos em direção a Débora, mas nunca conseguia alcançá-la. O pior era o olhar de Dona Nilza, um olhar de desespero e arrependimento, como se soubesse que não havia mais volta. E cada vez que ele pedia ajuda ou dizia que estava arrependida, seu tormento era mais intenso. Débora, me ajuda! Gritava Dona Nilza, com uma voz que ecoava como um lamento. Eu não queria isso. Eu não queria. Débora sempre acordava sobressaltada, com o coração acelerado e o corpo coberto de suor frio. Ela olhava ao redor do quarto, esperando ver algo, mas só havia silêncio e escuridão. Lucas a abraçava, tentando acalmá-la, mas Débora sabia que ele também sentia a presença de algo que não pertencia ao mundo dos vivos. Com o tempo, Débora começou a notar coisas estranhas. Às vezes, ela sentia que alguém a observava, mesmo quando estava sozinha em casa. Era como se houvesse uma presença invisível, sempre à espreita, esperando o momento certo para se revelar. Ela tentava ignorar, atribuindo tudo ao estresse ou à imaginação, mas a sensação persistia. Uma noite, enquanto lavava a louça na cozinha, Débora ouviu um sussurro baixo, quase imperceptível. Ela parou, olhando ao redor, mas não viu nada. Então, o sussurro se repetiu mais claro desta vez. Débora. Era a voz de Dona Nilza. Débora deixou cair o prato que segurava, quebrando-o em pedaços no chão. Ela olhou para Lucas, que estava na sala, mas ele parecia não ter ouvido nada. Quando ela contou o que acontecera, ele a abraçou, tentando acalmá-la. Mas Débora sabia que não era apenas sua imaginação. Um dia, enquanto organizava algumas caixas no quarto de ferramentas e coisas velhas, Débora encontrou um envelope antigo, com o nome dela, escrito em uma caligrafia que ela reconheceu imediatamente. Era da mãe.
Dentro do envelope havia um bilhete, escrita com uma letra trêmula e apressada. Débora, se você está lendo isso, é porque algo deu errado. Eu fiz algo terrível, algo que não posso desfazer. Se você sentir que algo está errado, que algo está te observando, não ignore. Eles estão lá, esperando. Cuide-se, minha filha, e busque ao seu Deus. Eu sinto muito. Débora sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela olhou ao redor, sentindo que as sombras nas paredes estavam se movendo, se aproximando. Ela desceu as escadas correndo, com o bilhete ainda na mão, e mostrou-o para Lucas. O que isso significa? Perguntou ela com a voz trêmula. Lucas leu o bilhete e ficou em silêncio por um momento. Então, ele olhou para Débora, com uma expressão séria. Acho que sua mãe tentou nos avisar, disse ele. Mas agora, o que importa é que estamos juntos, e não vamos deixar que nada nos separe. O que Deus uniu, o homem não separa. Débora concordou, mas no fundo, ela sabia que as sombras ainda estavam lá, observando e esperando. E sempre que ela fechava os olhos, via Dona Nilza, presa na escuridão, gritando por ajuda.